Gente, eu queria compartilhar com vocês os 6 maiores jogadores de futebol que eu vi em ação na minha vida, brasileiros, né? Os que eu vi jogando e brasileiros, tá? Então, na sexta posição, Reinaldo, o rei da torcida do Galo, da torcida atleticana, né? O Reinaldo era um jogador com muita técnica, com muita velocidade, um jogador totalmente diferenciado, né? Que fazia gol de tudo quanto era jeito, se posicionava muito bem na área, mas muito bem na área mesmo, né? É um jogador espetacular. Inclusive o Zico costuma dizer que se o Reinaldo não tivesse se machucado, ele ia ser o jogador que mais se aproximaria do Pelé no Brasil, né? Mas infelizmente o Reinaldo foi vítima de zagueiros brucutus, né? Muito cedo ele perdeu os 4 meniscos e ele teve uma carreira curta no futebol. Mas a suficiente para você saber que ele era um craque, ele era um gênio, tá? Quinto, Paulo Roberto Falcão, né? Como jogava, como jogava. Muita visão de jogo, muita técnica, muita classe, muita elegância, né? Eu, como vascaíno, na final do Campeonato Brasileiro de 1979, Vasco Internacional, eu vi ele acabando com o meu time lá no segundo jogo, na decisão no Beira-Rio, em Porto Alegre. E assim, na semifinal contra o Palmeiras, o que ele fez no jogo do Morumbi, um negócio assim inacreditável, né? Paulo Roberto Falcão, senhor jogador de futebol, né? Quarto lugar, Leandro, o lateral direito do Flamengo, mas não só lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro, jogava em posições de meio campo, jogava no ataque, jogava em qualquer posição. O Zico costuma brincar dizendo, se ele fosse pro gol, ele ia pegar bem, né? Como o Leandro jogava? O Leandro era sensacional, era fora de série. E outra, eu ainda preferia o Leandro como zagueiro do que o Leandro como lateral. Como zagueiro, então, ele era espetacular, tá? Terceiro, o bruxo, Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho era, assim, futebol mágico, né? Futebol fora de série, futebol de sonho, né? O problema do Ronaldinho Gaúcho foi que em algum momento da carreira ele desistiu, né? Que se concentrar em festas, em baladas, em diversões, enfim. É parecido com um jogador atual, né? Vocês sabem que eu estou falando, né? E assim, com isso, ele perdeu a chance de se tornar talvez não só o primeiro dessa lista, né? Como de talvez ser o mais próximo do Pelé realmente, né? Entre todos os brasileiros. Mas mesmo o pouco tempo que ele jogou, vamos dizer assim, profissionalmente, foi suficiente para ver a maravilha de jogador que ele era. Então, terceiro, o Ronaldinho Gaúcho, tá? Segundo, Romário, né? O baixinho, o baixola. O Romário, ele tinha no início de carreira, né? Uma velocidade impressionante, ele tirava toda a zaga adversária e botava para a rede mesmo, né? Uma vocação para fazer gol assim incrível, né? E os anos foram passando, ele foi ficando mais próximo da área, né? E na área ele era matador, ninguém menos do que Johan Cruyff, um dos maiores jogadores que o mundo já viu, dizia que o Romário era o gênio da grande área. Então, segundo lugar, Romário. E primeiro lugar, o melhor de todos os brasileiros que eu vi jogar, que eu vi em ação, que eu vi em atividade, se chama Arthur Antunes Coimbra, o Zico, né? Futebol absolutamente vertical, objetivo, né? Sempre com muita doação, com muita raça, mas também com muita técnica, com muita visão de jogo também, né? Jogador completo, né? Completo, Zico, né? Muitos dizem que depois do Pelé no Brasil foi o Zico. Talvez isso seja complicado porque tem o Garrincha na história, mas assim, muitos dizem que depois do Pelé foi o Zico. E, enfim, dos que eu vi jogar brasileiros, não teve ninguém melhor que o Zico. Não teve melhor do que o Zico. Fora o fato dele ser grande profissional, grande caráter,
gente boa pra caramba. Eu gravei aqui um monte de vídeo falando das minhas vivências com o Zico, né? Mas era um jogador espetacular, né? Esse é o ponto, tá? Eu sei que vocês vão estranhar eu não botar aqui o Ronaldo Fenômeno, né? Grande jogador, né? Mas não dá para botar todo mundo. Teria o Sócrates, o Bebeto, o Rivaldo, né? Jogadores assim, fora de série. Neymar, nunca, tá? Como eu publiquei aqui outro dia, o último grande jogo do Neymar que eu vi foi em 2016. Então ele tá enganando aí há 8 anos, né? Nunca. Entre a meia dúzia de jogadores melhores que eu vi brasileiros, Neymar não entra, tá? Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, agradeço aí pela assistência, né? Se você gostou, curte aí e se inscreve no canal. Mais uma vez, obrigado pela assistência.